Olá, boa noite, gente. Quero agradecer a Coach Corrente e o Bazar Horizonte por esse convite tão especial. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a nossa live. Vou aguardar o pessoal entrar e a gente já começa com dicas especiais de costura. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Silvia Marques, designer de moda e modelista. Trabalho aí com moda há mais de 12 anos. E eu fui convidada com todo o carinho que a Coach tem e o Bazar Horizonte para estar aqui com vocês nessa noite, tá? Então eu quero agradecer a toda a equipe, agradecer a cada um de vocês que já começaram a entrar. Que delícia! Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar de dicas especiais de costura. Eu trabalho com costura de moda, como eu estava dizendo, há mais de 12 anos. Na verdade, eu iniciei com o design de moda e a modelagem. Boa noite, Magda! Seja bem-vinda, querida! Boa noite, Rose. Boa noite, Margarete. Todo mundo que está entrando aí do Brasil todo para acompanhar essa live. Então, como eu estava dizendo, eu comecei com a parte de design de moda e modelagem e a costura veio a agregar em todo esse processo. Boa noite, Adriana. Não tem como, gente, desenvolvermos uma boa modelagem, um belo design, sem pensar a costura. Então, a costura está totalmente integrada no processo de criação de uma peça de roupa. E eu separei aqui 3 dicas especiais para vocês de costura, que são muitas dúvidas, né? As mais recorrentes aí no dia a dia de quem está iniciando nesse universo tão mágico da costura. Seja para fazer a costura mais de artesanato, né, que a gente chama de costura criativa, seja para trabalhar com moda, a gente tem grandes desafios aí e alguns acabamentos que às vezes ficam aí pegando no nosso pé. Então, para costura de moda, eu escolhi 3 acabamentos para a gente aprender hoje. Eu vou falar o primeiro deles, tá? Nós vamos começar uma sequência aí aprendendo uma gola perfeita. Gola de camisa, às vezes as pessoas têm dificuldade de deixarem a ponteira da gola bem perfeita, fininha, delicada, sabe? Então, a gente vai começar por essa dica especial aí, então anotem tudo, fiquem bem de olho até o final da live, que tá muito rica. Obrigada, Shirley, obrigada por você estar aqui com a gente, viu? Olha que legal, a Sônia de Mogi Guaçu tá aqui. Que demais, Sônia. Boa noite. Letícia. Que bom, gente. Temos um público aí muito bacana e eu tenho certeza que vocês estão aguardando ansiosas para eu começar logo a costura. Eu vou só falar mais os 2 outros acabamentos e aí a gente já começa, tá bom? A live vai ficar salva aqui, depois vocês podem conferir todos os detalhes, ok? Além, então, da gola perfeita, a gente vai falar de uma barra. Então, eu vou ensinar como fazer aquela barra larga, bem bonitona, que às vezes a gente quer fazer um vestido assim para sair, ou uma bermuda, que a gente quer uma barra larga e tem dificuldade. Então nós vamos aprender a barra larga e por fim a gente encerra os nossos acabamentos fazendo um zíper assim super especial, que é o zíper aparente, que você pode usar como acabamento de repente de uma blusa que a gola seja mais alta e que você não queira colocar botões, enfim, você pode lançar mão desse tipo de acabamento com o zíper, que vai ficar um detalhe, inclusive, você pode escolher cursores diferentes e trazer muito mais bossa para sua peça. Bora começar a costurar então, que eu sei que vocês estão ansiosas? Vamos lá. Para nossa costura, eu vou falar os materiais que eu vou utilizar aqui durante a live. O primeiro deles, que é, assim, super importante a gente mencionar, são os alfinetes. Eu escolhi aqui os alfinetes cabeça de diamante, da Coach Corrente. O que é legal desses alfinetes é que além deles terem as pontas bem finas, o que não danificam os nossos tecidos, eles também têm esse cristal mesmo que a gente chama de diamante aqui na ponta, que fica mais fácil para você tirar e colocar durante a costura. Então você visualiza melhor
o alfinete na sua peça. Fica muito mais fácil ao longo da sua costura. Então, esse é o primeiro material aí que eu gostaria de ressaltar para vocês que eu vou utilizar. Eu adoro esses alfinetes por isso, porque eles são bem fininhos e não vai danificar os nossos tecidos. O segundo material que eu escolhi aqui da linha Coats, que vocês também encontram aí no Bazar Horizonte, é a Drima Eco Verde. Gente, eu tô apaixonada por essa linha. Eu tenho um trabalho muito voltado para atenção à sustentabilidade. Eu gosto bastante de trabalhar modelagem integrada, que tem uma economia aí de tecido, não tem tanto descarte como a indústria convencional aí da moda, então eu procuro trabalhar peças que a gente tenha um aproveitamento total do tecido. E aí veio em total sintonia com essa proposta da Coats Corrente, que é a linha Drima Eco Verde. Essa linha, além de manter a resistência da costura, a flexibilidade aí ao longo que você usar a sua peça, fazendo com que ela dure muito mais, ela tem também o diferencial que é a primeira linha do mercado totalmente reciclada de garrafa PET. Então veja só, a gente além de criar projetos lindíssimos, a gente ainda contribui com o meio ambiente escolhendo a Drima Eco Verde. Então eu escolhi aqui, também tem disponível para vocês no bazar, tá? No Bazar Horizonte para vocês comprarem aí. Tem outras cores, eu vou usar a clarinha porque eu vou fazer no algodão cru. Esses são os principais materiais que eu vou usar e depois aí a gente tem os adicionais, né? Que são as tesouras, os desmanchadores, o tecido e o zíper, tá? Que a gente vai usar lá no final do acabamento. Vamos começar pela gola, então? Eu fiz aqui uma modelagem básica de uma gola fictícia, que ela tem aqui a ponteira, e você depois pode aplicar aí na sua peça. Obviamente que eu acho super interessante vocês colocarem, eu vou fazer assim na vertical para ficar mais fácil de aparecer tudo no vídeo. Vocês podem, obviamente, entretelar, fusionar uma entretela aqui na gola de vocês, para que ela fique mais firme e dê um acabamento mais bonito ao término da costura, mas aqui só para ilustrar eu não coloquei ainda a entretela. Vamos começar então. Primeiro passo, vocês vão pegar uma linha de uma outra cor, essa também aqui é Drima. A gente pega um tantinho assim de linha e a gente dá uma dobrada, ó, ela vai ficar duas assim, ó, dessa forma, tá? Esse é o primeiro passo. E aí a gente vai cortar isso e deixar aqui bem perto da nossa mesa para ao longo da costura a gente pegar essa linha. Eu vou virar só um pouquinho a câmera para vocês visualizarem melhor aqui a máquina, tá bom? Acho que assim vai ficar melhor a hora que eu trouxer a máquina. Aqui. Assim, ó. Que daí vocês vão vendo o que vai estar saindo aqui, o que eu estou fazendo. Eu vou deixar o calcador comum mesmo. Ó, o calcador comum da minha máquina. Já passei aqui as linhas, né? A linha Drima Eco Verde, tanto da bobina quanto da máquina mesmo. E a gente vai iniciar a costura. Por onde eu vou iniciar a minha costura? Aqui pela parte inferior da gola. Eu vou distanciar da borda 1 centímetro, que foi a margem de costura que eu deixei. E aí eu vou dar um retrocesso no início. Toda vez que a gente vai fazer costuras, o interessante é dar o retrocesso para que ela fique bem firme e não desmanche. Principalmente costuras que a gente vai desvirar depois. A gola é uma dessas, tá? Então, vamos começar. Eu começo, então, abaixando o calcador e a agulha, principalmente os iniciantes, é bacana começar dessa forma, para que você não assuste com o barulho da máquina, né, ao pisar. Então, você dá o retrocesso no início e vai seguir costurando. Você vai parar um ponto antes e pode até parar assim, ó, como eu estou fazendo manualmente, para você não perder aí o ritmo da sua costura. Então, você vai parar um ponto antes, abaixar a agulha, levantar o calcador e lembra aquela linha que eu falei lá no começo? A gente vai colocar essa linha entre os dois tecidos. Então, a gente adiciona a linha entre os dois tecidos, olhem só, adicionei aqui, tá? E a gente vai dar mais um ponto manualmente mesmo. Tenha certeza de que a linha de cá, ó, ela esteja bem pra dentro mesmo da peça, ó, que elas fiquem assim, ó, acomodadas entre os tecidos.
Aí a gente abaixa o calcador, toda vez que a gente vai costurar, a gente precisa baixar o calcador. Damos mais um ponto manualmente, aí sim a gente chegou naquela distância da borda de 1 centímetro para virar o calcador. A gente vai levantar novamente o calcador, eu vou pegar a linha do lado de cá, que ficou do lado de cá, sabe? E como a agulha tá prendendo essa linha, ela não vai sair do lugar. Eu venho com ela, ó, fazendo esse movimento e vou jogar entre os dois tecidos aqui e vou direcioná-la junto da outra, ó. A gente vai fazendo esse movimento para que as duas linhas fiquem aqui. Por que é bacana a gente trabalhar com outra cor? Porque a gente visualiza muito esse processo e evita de pegar a linha errada, puxar e se perder ao longo desse acabamento. Então tá aqui, ó, as duas pontas da linha. Aí eu vou virar o meu projeto aqui, a gola, para continuar a costura. Aí sim a gente vai continuar essa costura até o outro lado. Bom, estou chegando aqui no canto de novo, a gente vai parar também um ponto antes. Como eu disse, iniciantes pode fazer manualmente para não se perder. Vamos pegar mais uma linha aqui, vamos dobrá-la ao meio, como fizemos na outra parte. E aí, nós vamos inseri-la da mesma forma, entre os dois tecidos aqui. Agora muda um pouquinho o sentido, mas o processo é o mesmo. Vamos erguer o calcador para que ela fique bem perto mesmo, bem rente lá a agulha. E a gente dá mais um ponto manualmente para prender. De novo, a gente pega essa linha do lado de cá, nós vamos erguer o calcador, já que demos um ponto, e vamos passar essa linha por dentro aqui dos dois tecidos. Igualzinho fizemos na outra ponta. Ó, você passa aqui. E assegura-se de que as duas linhas estão juntas, olha, elas estão aqui. Aí sim, a gente vira novamente nosso projeto e vai finalizar a costura. Vocês vão perceber que eu tô um pouquinho mais distante da borda, é que o meu tecido, como eu cortei sem margem, foi totalmente manual, assim, eles não ficaram totalmente alinhados, então eu vou descartar essa parte que tá um pouquinho maior, tá? Então, a gente finaliza também com retrocesso. Aqui é o que eu estava dizendo, ó, que os tecidos não ficaram totalmente alinhados, mas se vocês perceberem, esse de cá tá com a margem de 1 centímetro. Eu vou só retirar esse excesso aqui e aí a gente já continua. Deixa eu tirar a máquina aqui pro lado, para vocês visualizarem os detalhes. Vamos então agora retirar esse excesso aqui. Ó, então o que a gente vai fazer agora? Percebam que tá com a distância da margem. A gente vem agora fazendo os cantos para afiná-los, evitar excesso de tecido nessa região. Muito cuidado para não cortar a costura realizada, tá? E nem a linha que tá lá dentro. Então, muito cuidado nesse processo. Ó, essa limpeza que a gente faz, ó, esse refilar aqui. Agora, depois de refilar, você vai dar piques em 45 graus. Que são os piques diagonais aqui, ó, que eles servem para garantir que a sua gola vai virar perfeitamente e que vai ter um bom caimento depois, tá? Principalmente em tecidos mais leves, se a gente não faz esse tipo de pique em 45 graus, a gente não solta o viés do tecido e aí quando você for virar a gola pro direito, ela vai ficar não em totalidade de alinhamento, ela fica um pouco desalinhada e aí você acaba tendo dificuldade aí com o acabamento perfeito. Vou refilar desse lado também. Ó. E aí, gente, agora que vem aí o grande pulo do gato. Eu vou cortar a linha da peça, essa não é a linha que eu adicionei, já dá pra gente ver por conta da cor. Olhem só, aí a mágica vai acontecer. Nós vamos desvirar essa gola. E aí, o grande problema que a gente tinha de uma ponteira não ficar perfeita, agora ela vai ficar, porque a gente vai puxar assim, ó.
E aí, essa gola, ela vai ficar totalmente fina e a gente não vai precisar, olhem só, não vamos precisar ficar correndo o risco de furar a peça puxando com alfinetes. Depois que vocês fizerem isso, ó, que a gola ficou fininha e tal, a gente pode vir e puxar a linha que ela vai sair normalmente, tá? A gente puxa ela por um cantinho e ela sai da peça sem prejudicar aí o acabamento, o resultado dessa peça aqui no final, ó. Tenho desse lado, vou fazer o mesmo do outro lado. Então, iniciantes aí que vivem sofrendo com golas, isso é válido para tudo que tem um ângulo aí de 90 graus, né? Que tem quinas, tá? Não só para golas. De repente você tá fazendo algum modelo aí, uma barra diferente, algum detalhe diferente, você pode usar essa dica. Tudo que tiver essas quinas, você pode aplicar essa dica que vai dar super certo. E aí, qual que é o procedimento dessa gola perfeita? Agora é passadoria, gente. Eu aconselho, deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês. Eu aconselho vocês tombarem assim, ó, fazer uma costura aberta com essa parte interna que é a sobra do tecido e passa, tá? Totalmente aberto assim, que a gente vai acomodar melhor essa gola. E aí sim, depois que a gente fizer essa passadoria interna, nós vamos fazer a passadoria da gola tal qual ela é, assim, ó, nesse ponto aqui. E aí, é esse o nosso primeiro acabamento. Deu para entender? Alguma dúvida? Gostaram desse acabamento? Olhem só, a gola fica bem perfeita, a gente não precisa usar alfinetes para deixá-la bem cantinho, maravilhosa. Neuza, grande novidade, gostei, boa noite. Neuza, eu espero que tenha dado para você visualizar os detalhes, eu tentei aproximar a máquina bem pertinho aqui para vocês visualizarem. Esse truque aqui é um truque de alfaiataria, então quando vocês forem fazer camisas, blazers e peças mais finas, eu acho que pode aplicar aí no dia a dia, de modo geral, como eu estava dizendo. Mas principalmente nessas peças, essa dica é muito bacana. Bom, vamos para a próxima dica então, que eu acredito que tudo bem, vocês entenderam. A próxima dica é a barra perfeita, barra larga. Os iniciantes têm muitas dúvidas de como deixar a barra totalmente alinhada, né? Pra gente que tá há mais tempo na costura, às vezes vai criando aqui algumas estratégias para que essa peça fique mais perfeita possível, né? Com uma barra com acabamento incrível. Uma das estratégias que nós estamos há mais tempo na costura e inclusive eu aplico nas minhas aulas é usar uma folha de sulfite ou uma folha mais de papelão, uma folha mais rígida, para auxiliar aqui na barra. Então, quais são as marcações que você, iniciante, pode fazer aí? Aqui tá bem clarinho, mas eu acredito que dê para vocês verem. Eu distancio aqui da borda de uma sulfite reta ou de uma folha que você tenha mais estruturada reta, a primeira dobra dessa barra. Como ela vai ficar uma barra que ela é dupla, assim, que a gente não enxerga o overlock, então eu distanciei uma dobra de 1 centímetro, então fiz essa primeira margem com 1 centímetro, e depois eu vou medir desse local a distância que vai ser a minha margem da peça. O que eu aconselho, você pode fazer essas marcações em uma folha mais rígida, em um papelão, e deixar com várias distâncias, de 1, de 2, de 3, 4, quantos vocês usarem, né, de 8, enfim. Porque daí, toda vez você tem esse equipamento aqui, vira um equipamento, né? Um auxiliar seu para você realizar as suas costuras bem feitas. Então, você vai estar lá na sua mesa de passadoria, acredito que dê para ver bem aí, visualizar. Você vai colocar a sua folha em direção à barra aqui da sua peça, ó. E aí, você vai usar, com o auxílio do ferro, você vai fazer a primeira dobra de 1 centímetro em todo o seu tecido. E você vai passar. Então, tá vendo que não tem como dar ruim nessa barra. Ela vai ficar perfeita, ó. Porque a gente tá usando a folha como nossa aliada. E aí, você passa lá na passadoria. Tecido 100% algodão, eles costumam vincar. Então, tipo, tricoline é mais fácil. Você não precisa, às vezes, nem passar. Eu tô usando aqui um algodão cru, que a base dele é algodão, né? Como o nome já diz.
Então, não precisa nem a gente passar, ó, a gente consegue vincar. Tecidos mais delicados, eu aconselho usar o ferro, lembrando da temperatura correta para cada tipo de tecido. Bom, depois que você fez o primeiro vinco, aí você vai movimentar aqui a sua folha e vai dobrar o seu tecido encostando na onde está a marcação dessa barra larga. Olhem só como fica perfeito. Então, isso é válido não só para costura de moda, mas também para costura criativa. Se você é daquelas pessoas bem detalhistas, assim como eu, e querem uma barra perfeita, não tenham preguiça de usar essas estratégias aí, que elas vão ser suas aliadas. Olhem só, fiz aqui a minha marcação e eu vou fazer isso ao longo de todo o meu projeto aqui, ó, de toda a minha peça. E passa lá no ferro, ó. Aqui eu tô só vincando e já tá funcionando. Aí sim, agora a gente vai para a máquina. Lembra dos alfinetes, aqueles cabeças de vidro? Para evitar, principalmente em tecidos delicados, cabeças de diamante, perdão, que eles saiam do lugar, você pode contar com os alfinetes aqui, marcando a sua barra. Já vou mostrar como ficou. Olhem só, aí a barra foi passada, coloquei os alfinetes, nem vou precisar retirá-los aqui ao longo da costura, porque eles estão distantes aqui da minha borda. Uma outra dica, vamos supor que a sua barra fosse mais estreita, você colocaria, porque a agulha vai passar aqui, ó, né, nesse sentido, você colocaria o seu alfinete no sentido oposto, perpendicular à costura que você vai realizar, porque isso não corre o risco de você quebrar a sua agulha, mesmo que de repente na hora da costura, sendo uma barra mais estreita, ela passe próximo ao alfinete ou chegue até passar em cima dele, não quebra a agulha, tá? Então, se estiver no mesmo sentido, igual está aqui, você precisa sim retirar ao longo da costura. Se não, você pode deixar perpendicular e manter isso na sua costura, tá? Vou puxar a máquina aqui de novo, para vocês visualizarem aqui o processo. Mesmo calcador, vou deixar a agulha centralizada. E o grande segredo aqui é você se guiar com a agulha e o calcador para que fique sempre posicionado bem na pontinha da barra, tá? Eu já mostro o resultado para vocês. Por que tem que ficar bem posicionado na pontinha da barra? Se na hora que você lavar a sua peça, vai criar aí uma abinha desnecessária, que a peça fica virando, voltando. E isso pode, de repente, aparecer do lado externo da roupa. Fica aquele volume do lado externo da roupa em alguns tecidos. Vou fazer e já mostro como tem que ser feito. A gente começa com retrocesso. Tenham muita paciência nesse momento, porque todos os acabamentos, gente, não adianta uma peça bem modelada, uma peça bem montada e os acabamentos ficarem aí a desejar. Então, quanto mais devagar você fizer o seu acabamento, você vai ter o melhor resultado no final. Iniciantes, não puxem o tecido, só firmem a mão, como eu estou fazendo aqui, para que o tecido não fique dançando na máquina. Eu fiz bastante aqui para vocês compararem que se a gente seguir essas dicas, a gente vai ter aí um bom resultado ao final de cada costura. Vejam só. Olha que bonito que fica essa barra. E aí, gente, o que eu tava dizendo é assim, você lavou a peça, não forma nenhuma orelhinha aqui, ó. Se você costura mais distante aqui dessa borda, da barra, costura longe, o que acontece? Quando você lavar, esse tecido ele vai voltar aqui. E aí pode criar uma sombra aqui na sua peça, que não vai ficar bonito, esteticamente não vai ficar bem feita. Fora que, né, pode desmanchar a costura, pode desfiar tecido. Então, vejam, não sei se com a luz vocês vão ver todos os detalhes. Acho que aqui sim, ó. Como ela seguiu uniforme em todo o processo, ó.
Ela tá bem uniforme. Então, seguindo esse passo a passo, as suas barras ficarão assim impecáveis e perfeitas. Quem não gosta de uma barra larga, né? É aquele avesso que você não sabe se é direito ou se é avesso. Olhem só, aqui o direito, que lindo, e o avesso, que lindo. Dá gosto de usar roupa assim, não dá? E aí, foi fácil esse ou difícil? Me contem aqui se vocês já usavam essa estratégia, se tem outras estratégias aí para fazer barra, vão escrevendo aí nos comentários, muita gente linda nessa live. E aí a gente vai para o nosso último acabamento, que é o zíper. Então, só recapitulando, eu fiz aqui já a gola. Se você chegou agora e não conferiu, depois a live vai ficar gravada, vai ficar salva aí pra vocês. Eu comecei fazendo a gola, terminei agora a barra e a gente vai para o zíper, tá? Eu estou usando nessa live os alfinetes da Coats Corrente, que tem aí disponíveis para vocês no Bazar Horizonte, tá? Cabeça de diamante. São os meus favoritos, porque além de lindos, eles são bem delicados e servem para todo tipo de tecido. E eu tô usando a linha Drima Eco. Deixa eu pegar que eu tava com a outra linha Drima. Essa é a Eco, ó. Tem a Eco e tem a convencional Drima, tá? Mas eu tô usando a linha Drima Eco, que, como eu estava dizendo, além da gente criar projetos incríveis, com uma linha que tem resistência de ponto, que tem flexibilidade e vai fazer aí as nossas costuras durarem por muito tempo, e garantirem aí excelentes acabamentos, ela tem a questão da contribuição com o meio ambiente. É a primeira linha do mercado 100% reciclada de garrafa PET. Então, a gente faz belíssimos projetos e ainda contribui com o meio ambiente. Vamos para o último? O último é um zíper aparente que a gente pode aplicar em blusas. De repente você faz uma blusa de gola alta ou uma blusa em suede, por exemplo, e você quer fazer o acabamento assim, ó, que o zíper fica aparecendo. Aqui eu tô com um zíper simples, comum. Porém, você pode fazer depois com um zíper que tenha um cursor diferente, que os dentes do zíper seja metalizado, tá? Então aqui eu só fiz nesse zíper para ilustrar o aprendizado, mas você pode depois escolher outras opções belíssimas para o seu projeto. Vamos começar então preparando a nossa peça. Quando você fizer uma blusa, por exemplo, que a gente for colocar, normalmente a gente coloca aqui no centro da frente, né? Ou pode colocar no centro das costas e deixar a gola mais alta. Além de cumprir a função de abertura para a gente passar a cabeça e pescoço, também vai trazer aí uma bossa para a sua peça. Então, independente se for frente ou costas, ou na região que você vá decidir colocar, de repente uma barra de calça, enfim, você vai achar o meio dessa peça. Então, fingindo que aqui fosse uma blusa, a gente vai descobrir aqui onde é o centro da peça, ó. E aí a gente vai fazer essa marcação. Lembrando que toda vez que a gente vai adicionar zíper, bolsos, coisas que vão ser adicionadas, realmente essa é a palavra, à nossa peça, a gente precisa fazer isso antes da montagem, para garantir que fique reto. Então, zíperes a gente adiciona antes da montagem da peça, bolsos a gente faz isso, de repente se tem algum detalhe de bordado, você sempre faz antes da montagem da peça, porque além de facilitar o seu trabalho, e ainda garante que isso vai ficar bem retinho, não vai entortar aí ao longo da realização. Então, a gente vai contar aqui com uma caneta mágica, que é aquela caneta que apaga com ferro, e a gente vai pegar a nossa régua para fazer um traço reto aqui. O traço, ele vai ter o comprimento do zíper, então você vai escolher aí o comprimento do seu zíper, vai traçar naquela marcação que você fez, que é o centro da sua peça, você vai traçar uma linha reta, ó. Tá? Depois que você traçou essa linha reta, e ela vai ter a medida do seu zíper, ao final dela, então, o zíper, só para ilustrar aqui bem, para quem é iniciante, o zíper, ele tem uma finalização aqui, ó, para evitar que ele suba e saia, e lá embaixo ele também tem um metal para evitar que desça. Então, a medida do zíper, a gente sempre considera desse metal ao outro, tá? Então, isso também é importante, porque senão você considera desde essa parte e aí vai ficar essas sobras aqui na sua peça. Então, você sempre vai considerar de um metal ao outro, você vai ter ali o comprimento do seu zíper. Então, você vai marcar isso na sua peça, lembrando que,
Vamos lá. Se eu estivesse fazendo um decote aqui, eu poderia escolher aqui na parte do centro do decote e a volta toda dele, fazer um acabamento com revel ou um acabamento com viés, tá? Então, a partir da borda da minha peça, eu vou marcar para baixo 1 centímetro, que seria essa margem de costura. Tanto para eu colocar o viés de acabamento, quanto para eu colocar o revel, tá? Então, o zíper, você vai distanciar essa parte do metal que eu falei, que é o início dele, 1 centímetro da borda do tecido. Nunca vai colocar lá em cima, tá? Então, você vai distanciar 1 centímetro, fazer a marcação aqui, já mostro pra vocês. E depois lá no final do zíper, também fez uma marcação, olhem só. Então, ó, distanciei 1 centímetro, fiz a primeira marcação e depois marquei onde termina o meu zíper, que é logo abaixo do metal, porque essa costura virá logo abaixo aqui do metal, tá bom? Ok, feito isso, a partir desse ponto aqui que eu marquei, a gente vai medir para cada lado aqui da linha, dessa linha marcada de centro, qual é a distância que eu quero que apareça o meu zíper aqui. Então, algumas pessoas gostam de deixar só meio centímetro para aparecer bem pouquinho aqui do zíper, principalmente quando você não acha o tom exato da peça, você não quer dar muito enfoque no zíper, você pode deixar meio centímetro, porque daí essa abertura aqui vai ficar bem sutil, vai aparecer mais os dentinhos do que o tecidinho do zíper. Mas algumas pessoas gostam de deixar 0,7. Se deixar 0,7, vai ficar como tá esse daqui, tá? Então, eu vou deixar 0,7, que é uma medida mais padrão aí pra gente trabalhar. Então, vindo lá onde eu marquei o final do meu zíper, do centro da linha, eu vou medir 0,7 para cada lado. Então, a gente vai usar a régua e nós vamos medir 0,7 para cada lado. E marca pontinho aqui. Ó, tá? Medir 0,7 para cada lado. Iniciantes, para não correr risco, eu gosto de fazer o seguinte. Aqui, ó, estão vendo o final do zíper? Aqui é o avesso dele. Aqui é bem o finalzinho do zíper. Desse centro aqui, que é o final, a gente vai colocar 0,7 para cada lado. Vai facilitar para você alinhar depois. Então, eu gosto de fazer bem medidinho assim, gente. E como eu disse, se a gente quer perfeição, a gente tem que fazer sempre com calma. É claro, obviamente, se tiver alguma costureira aí de mão cheia, já faz isso de olho fechado, né? Mas eu gosto dessas dicas que são bem bacanas para as iniciantes. Como a gente posiciona esse zíper aqui agora, ó. A gente vai deixá-lo dessa forma, ó. Com a parte do papel de presente, que é o tremidinho aqui, voltado para cima da peça e o zíper para baixo. A gente vai alinhar o finalzinho aqui, ó, logo abaixo, o final do meu metal, aquela linha lá. E aí a gente vai fazer uma costura. Ó, vai ficar dessa forma aqui. E aí a gente vai fazer uma costura e eu já mostro pra vocês como essa costura vai ficar. Agora sim, a gente já começa a trocar o calcador. Eu vou retirar o calcador comum da máquina e vou colocar o meu calcador de zíper, tá? Esse calcador, na hora de colocar aqui na máquina, você tem que ver qual te dá mais, o lado que você direciona, que te dá mais acesso para chegar o mais próximo do zíper, tá? Dos dentes do zíper. É aí que você vai colocar, vai ser o local mais indicado. Bom, agora a gente vai posicionar aqui o cursor, respeitando essa marcação que eu fiz. E eu vou costurar naquela parte que eu determinei aqui, que seria o meu limite, que é o 0,7 de cada lado. Então, eu não ultrapasso essa costura aqui embaixo, porque ela vai ser muito importante para me direcionar. Opa, assim. Então, ó, começamos a costurinha, damos um retrocesso, não ultrapassando aquele 0,7, tá? Aí, retiramos aqui da máquina. Ó, então, onde foi minha costura? Desse ponto a esse, retrocesso aqui e retrocesso aqui. Se você ultrapassa pra cá, na hora que você vai virar, você não vai ter perfeição
nessa parte aqui de baixo. Aqui tá marcado com caneta, mas dá pra ver, ó. Não vai ter a perfeição dessa parte aqui inferior, tá? Ok, feito isso, agora a gente vem com a tesoura da parte aqui de cima, né, que agora tá pra baixo, mas é a parte superior do zíper. A gente vai vir cortando exatamente em cima da linha. Quando chegar aqui, ó, a gente tem um triângulo que se formou, que a gente marcou aqui. Ai, peraí que eu não marquei pra vocês verem. Falei tanto que esqueci de marcar, ó. Pulei essa etapa. Pronto, deixa eu mostrar. Quando a gente costurou fez aquele 0,7, a gente desenha o triângulo aqui. Depois eu ilustro pra vocês de novo, tá? O triângulozinho separado, só pra vocês visualizarem que eu pulei essa etapa. Aí a gente vem cortando, corta até aqui essa linha e corta até a outra, tá? Pra gente conseguir virar o nosso zíper. Deixa eu cortar aqui e depois eu já ilustro pra vocês esse desenho do triângulo, como ele vai ficar, tá? Que a altura dele é até daquele 0,7 que nós desenhamos até ele se apoiar aqui na linha que nós estamos trabalhando. Corto de um lado e corto do outro. Vai se formar uma linguinha aqui, ó, uma lingueta. Estão vendo, ó? Opa, aqui, ó, se formou essa lingueta. Se eu virar pra cá, acho que fica mais fácil pra ver. Olha lá, ó, formou essa linguetinha aqui. Aí, esse é o direito da peça, é importante dizer, ó, aqui é o direito da peça. A gente vai colocar isso pra dentro, tá? Dessa forma, ó. E aí, a gente sobe, vai ficar bem bonito isso aqui. Ó. Ficou assim, vejam. Silvia, mas e essa marcação aqui, a caneta? Por isso que eu usei a caneta mágica. A hora que a gente passar o ferro, some, tá bom? Aí, gente, nós vamos dobrar essa partezinha aqui, ó, que sobrou, essa quina, ó. Assim. De um lado e do outro. Quando a gente dobra isso, é aí que entram os alfinetes para que a gente mantenha... Deixa eu puxar a máquina para falar com vocês, depois eu volto. Para que a gente mantenha tudo alinhado. Então, você pode posicionar assim na mesa e você vai usar os alfinetes aqui. Vou colocar os alfinetes, já mostro como ficou. Os alfinetes vão, então, nos direcionar para que não saia nada do zíper de lugar. Se você é daquelas que gostam de alinhavar, depois de alfinetar, você pode até alinhavar antes de ir para a máquina. Fiz um lado. Deixa eu só arrumar a pontinha aqui, que tem que ficar bem bonito, né? Tem que ficar bem bonito. Fiz um lado aqui, eu alfinetei, já vou mostrar. Olhem só, então para isso que servem os nossos alfinetes aqui de cabeça de diamante, ó. Para manter essa mesma distância aqui do metal, aqui, até lá em cima, tá? Então, a gente vai começar a costurar. Bom, vamos dobrar já o outro lado, porque assim a gente não fica com o trabalho de ficar dobrando posteriormente. Não puxem para não deslocar o zíper, ficar um lado diferente do outro, tá? Podem alfinetando aí, que o alfinete é nosso amigo. E como eu costumo dizer, muito amor por suas costuras, porque assim elas vão ficar sempre lindas. Ó, então alfinetei. E agora vamos costurar. Como que vai ser a nossa costura? Eu vou iniciar aqui desse lado, vou costurar, vou parar com o meu calcador bem aqui no canto. Faço a vira deixando o calcador levantado e a agulha junto ao tecido. Viro, faço esse quadradinho, deixo novamente a agulha abaixada, levanto somente o calcador
e chego até lá em cima. Crucial nesse momento, gente, toda vez que a gente tem que fazer ângulos retos, perfeitos, né, ângulos que formam 90 graus, a gente diminui os pontos da máquina. Então, eu tô usando o ponto número 2, porque daí garante com que eu faça esse acabamento com perfeição, tá? Então, usando aqui pontos número 2, um dos menores pontos aí da nossa máquina. E a gente começa fazendo a costura. A gente continua visualizando, ó, agora eu vou ter que mudar de lugar aqui, para eu continuar com acesso à minha máquina. Você vai abrir o seu zíper um pouquinho para iniciar. Eu já tirei um alfinetinho daqui. É por isso que o tecido tá escorregando um pouquinho, pronto. E aí sim, a gente começa com a costura dando retrocesso e a gente segue costurando. Quando a gente ultrapassa aqui o zíper, a gente já pode subir e aí a gente segue até lá embaixo. Estamos nos aproximando lá do finalzinho. A gente dá um pontinho manual aqui para chegar onde precisa. Vou levantar o calcador, deixo a agulha abaixada, faço esse movimento com a peça, abaixo o calcador e vou costurar até chegar no outro cantinho. Dou mais um pontinho manual para chegar onde eu preciso, levanto novamente o calcador e vejo. O que é mais bacana é que você pode visualizar se você tá no lugar certo, ó. Aqui ainda dá para eu dar mais um pontinho. Por isso que é importante o ponto pequeno, né, o número 2, porque os pontos vão ficar bem próximos e evita de ficar um lado diferente do outro. Ok, cheguei aqui. Agora a gente vai finalizar o processo de colocação desse zíper. Vamos manter tudo alinhadinho. E vamos costurando até chegar aqui na borda. Retrocesso, já ia me esquecendo. E pronto, gente. Mais uma costura linda, concluída. Agora a gente corta o excesso das linhas. E olha, ficou bem bonito. Então, como eu disse, você pode usar isso, de repente, num detalhe de uma calça, pode usar isso numa camiseta diferente, você vai fazer numa malha, num suede. Aí, aqui em cima, ó, ou você pode fazer acabamento com revel na peça, que daí vai ficar bonitinho o revel, ou colocando um viés. Olha só como ficou o zíper. Ficou bem bonito, né? A costura bem próxima aqui, ó. E ficou muito bem colocadinha, o quadradinho lá de 90 graus ficou perfeito. E aí, já usavam esse acabamento? Acredito que muitas aqui já colocavam zíper com perfeição. Foram só mais algumas dicas aí para você, de repente, aproveitar e aplicar no seu dia a dia. De novo, vou repetir os materiais que eu usei. Eu usei a linha Grima Eco Verde. Essa linha é super bacana, da Coats Corrente, tem resistência e flexibilidade nos pontos ao mesmo tempo. Ela é 100% reciclada de garrafa PET, então garante aí, além de qualidade e excelente acabamento às suas peças e durabilidade, você também está contribuindo com o meio ambiente. Tem alta tecnologia aqui nesse produto, gente. A Coats não para de evoluir. Vamos lá. Temos aqui também os alfinetes cabeça de diamante, que são, assim, a minha paixão. Sempre indico pro pessoal, meus alunos, que comprem esses alfinetes, porque eles servem aí para todo tipo de tecido. E o mais bacana é que ainda é lindo, né? Nossas peças ficam ainda mais lindas quando você está usando os alfinetes aí, porque eles encantam por onde passam. Bom, foram essas as dicas que eu preparei hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído aí com as costuras que vocês estão desenvolvendo. E ó,
Ah lá, Elisete diz que é fácil. Que bom, Elisete. Que bom que você gostou e que acha fácil. Aplica aí no seu dia a dia. Ó, se você quiser mais dicas aí de modelagem, de costura e quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho, me segue lá no Instagram, no @SilviaMarques com 2 Qs. Silvia Marques com 2 Qs no Instagram. E ó, só chamar que a gente tá de volta. Mais uma vez eu quero agradecer a Codes Corrente pelo convite e também o Bazar Horizonte. É uma honra estar aqui com vocês nessa noite. E ó, até mais, gente. Eu espero que vocês tenham realmente gostado da live. Um beijo e fique bem. Tchau, tchau.